Boa noite, Heloísa. Elo, eu acho que é ali na... Isso aí mesmo. Oi, deu certo? Deu certinho. Deixa eu liberar a câmera aqui também. Tá. Tudo bem, Elo? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu acho que já dá pra gente começar, então? Dia 7h30? Então, beleza. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, hoje, no segundo dia de palestra do GIAPS, a gente tem a honra de apresentar a doutora médica veterinária Heloísa Leal. Ela é formada pela PUC, é pós-graduada em reprodução equina e é pós-graduanda em clínica de equinos pela PUC também. E ela atua como médica veterinária, responsável pela reprodução, administração e clínica do Aras dos Bugres, que é um criatório de manga larga machador desde 2019. Então, Elo, a gente agradece por ter aceitado o nosso convite. E eu passo a palavra para você. Qualquer dúvida que você tiver, pode me dar um grito que a gente conversa daí. Tá Fica à bom. vontade. Obrigada. Imagina. Primeiro, eu agradecer pelo convite, pela Camila, pelo grupo de estudos. Bom, eu sou um pouco nova na área acadêmica, então qualquer coisa que vocês precisarem podem me interromper. Não sei se vocês preferem fazer as perguntas no final ou durante, então vou deixar para vocês decidirem o que for melhor para vocês. Às vezes, se deixar para o final, a gente se perde um pouquinho, né? Daí até voltar no contexto, às vezes fica um pouquinho ruim, mas também, se quiserem no final, não tem problema nenhum. Elo, então, caso alguém mande uma pergunta no chat, eu posso te interromper aí para falar a pergunta? Isso, pode, que eu acho que não vou conseguir ficar vendo o chat, né? Eu acho que é mais complicadinho, mas eu te aviso daí. Tá, vou ver se vai dar para compartilhar minha tela. Tá. Deu certo aqui. Deu? Uhum. Qualquer coisa de perguntas, então, eu te aviso. Beleza, então. Beleza. Então, como a Cami falou, eu me formei em 2019 na PUC, Paraná, em 2019. Fiz alguns estágios em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, todos em áreas de manga larga marchadora. Então, desde quando eu estava na faculdade, eu já fui para o manga larga marchadora. Então, essa é uma parte bem interessante da reprodução, é você já ir se aderindo também nas raças que você quer trabalhar futuramente. Como o meu pai, ele tem uma aras, que é o Aras dos Bugres, né, que é especializado no manga larga marchador, eu, desde da minha área acadêmica, eu foquei no manga larga, que é o que eu gosto mesmo. Então, fiz estágios em Minas Gerais, no Aras MH, não sei se vocês conhecem um pouquinho do manga larga, depois eu falo um pouquinho também sobre a raça. No Rio de Janeiro, eu fiz no estágio no Aras Bavara, Aras Serra Bela, fiquei no Centro de Reprodução Equina do Ecos-Vita, que é um centro bem legal de reprodução, até legal para fazer estágios também, quem quiser também. Depois eu vou deixar meu contato para eu poder conversar um pouquinho com vocês também sobre estágios, onde é legal de fazer, até o estágio próprio no Aras, né? Bom, eu fiz a pós-graduação na PUC também em 2022 e agora estou fazendo mais uma pós-graduação na parte de clínica geral de equinos, né? Então, desde que eu me formei em 2019, eu trabalho no Aras e faço também um pouco a parte administrativa e também da clínica geral do Aras. Bom, vamos começar então. O que a gente vai falar um pouquinho hoje? Sobre a rotina, né, do médico veterinário especialista em reprodução, os equipamentos que a gente utiliza no dia a dia, um pouquinho mais se aprofundar sobre a reprodução, que é o ciclo estral, um pouquinho dos hormônios. Se der tempo também, a gente vai falar um pouquinho sobre a neonatologia. Bom, até umas 9h30, pode ser que dê tempo, mas a gente vai vendo também, coisa a gente deixa mais para frente para fazer uma outra palestra sobre neonatologia. Como que é a rotina na reprodução de um médico especialista, né, de reprodução equina, que a gente faz no nosso dia a dia. A gente faz o controle folicular, tanto das doadoras quanto das receptoras. A gente faz coleta de sêmen, as inseminações, coleta e transferência de embrião. A gente faz acompanhamento gestacional mensal das nossas éguas prenhas, faz todo o protocolo vacinal também, né, principalmente nas nossas éguas prenhas. E os cuidados com neonatos e potros. Todo mundo acha que vou ficar só na parte da reprodução, depois que nasceu
é o clínico que se vira, né? Mas não, né? Eu acho que é tão importante quanto a gente entrar junto com o clínico e saber também sobre os neonatos. Se especializar um pouquinho em neonato, tem muitos clínicos que não se especializam, que acham que é da parte da reprodução, do neonato, então é sempre bom saber bastante sobre os potrinhos que são tão delicados, né, que a gente sabe. Bom, falando um pouquinho agora, em ordem ali, sobre controle folicular, ultrassom, né, que a gente sempre fala na reprodução. O que que é a gente... Por que que a gente tem que passar o ultrassom diariamente? O que que tem, né, nesse ultrassom? A gente faz todas as anotações diárias, contendo informações sobre o que tem, o que a gente está vendo no ultrassom, nos ovários, no útero, na cervix, tanto das doadoras quanto das receptoras. Então, coloquei ali uma imagem, a gente entra, né, a gente faz pelo reto. Então, a gente entra pelo reto, a gente consegue ver o corpo uterino, avaliar os ovários, e ali do lado, eu coloquei um exemplo, aquela imagem de caderno ali, é como que eu faço o meu controle folicular ali no Aras. Cada veterinário tem o seu jeito que se adapta melhor, né? Eu me adaptei melhor dessa maneira. Eu coloquei ali de março, pertinho, pra gente dar uma olhada como é que tá até as nossas doadoras ali do Aras. Eu coloco, cada linha ali é o nome da nossa doadora, e o que ela está apresentando no dia que eu passei esse ultrassom. Então, vamos pegar um exemplo ali, dia 23, por exemplo, a desenhada, que é a primeira égua. Eu vi que no ovário direito está com folículo de 42, no ovário esquerdo MF, edema 3. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor, vai clarear um pouquinho a mente de vocês sobre isso. Mas só exemplificando que todo dia que eu passo o ultrassom, eu anoto o que eu vejo nesse ultrassom, que é os ovários e principalmente o útero da égua. E o que eu faço nela também no dia, eu também anoto. Apliquei tal hormônio, eu anoto qual hormônio eu apliquei, o horário que eu apliquei e quantos ml do hormônio que eu apliquei. Se eu lavei o útero dela, eu anoto a lavagem. Eu inseminei, com qual cavalo eu inseminei. O horário que eu inseminei, quantas palhetas eu coloquei, né? Se for congelado ou se for fresco, se o sêmen estava bom, não estava bom. Então, eu sempre procuro deixar o máximo de informações que eu consigo nesses quadradinhos, que depois, daqui uma semana, eu vou lembrar, não vou lembrar, é muita égua, muito aras pra gente mexer, né? Então, eu acabo esquecendo. Então, por isso que é sempre bom colocar o máximo de informações que a gente consegue nesses quadradinhos, que vai melhorando a cada dia nas futuras inseminações e tudo mais das nossas doadoras. Bom, sobre o sêmen equino, a gente tem 3 opções, né, de sêmen: o sêmen fresco, resfriado e o sêmen congelado. Bom, o resfriado é quando eu peço de um outro aras o sêmen e eles mandam para mim esse sêmen. Então, vem nessas caixinhas que se chamam Botflex. Então, eu recebo esse sêmen, só corto ali, eu dou uma avaliada, aquela biqueirinha ali de cima, eu corto ela, avalio no microscópio para ver como está esse sêmen, né? Depois de avaliar, eu introduzo na água. A gente também tem o congelado, que eles vêm nessas paletinhas aqui. Essas paletinhas ficam dentro desses botijões de nitrogênio. Elô, Oi. Tem uma pergunta aqui. Pode mandar. Quais são os parâmetros mais relevantes para avaliação da fertilidade de garanhões, além da motilidade espermática, como, por exemplo, a morfologia, integridade de membrana, teste de termorresistência? Não entendi a pergunta, pode repetir? Está perguntando quais são os parâmetros que são relevantes para avaliação da fertilidade dos garanhões, além da sua motilidade espermática. Tipo, a morfologia... Isso, eu sempre faço muitos testes. A gente trabalha ali no Aras com o Mangalarga marchador, que é uma raça bem complicadinha, assim, é uma das mais complicadas que tem do sêmen equino. Então, a gente sempre faz a morfologia e sempre faz muito teste. O que é fazer teste? É você testar todos os diluentes que a gente tem no mercado. Então, a gente tem bastante diluente da Botufarma e tem outras marcas também, importadas também. Então, o que a gente sempre faz? Sempre faz avaliações, testes. Coleta o sêmen um dia e coloca em vários diluentes. Nisso, eu avalio na hora, né, qual o comportamento com cada diluente e anoto. Diluente 1.
ficou com 80% de motilidade, o vigor é quanto para frente que ele nada. Se ele nada muito em círculo, então ele não tem um vigor bom. Se ele tem um vigor bom, é vigor 1, que ele vai para frente. Então avalia bastante o vigor também. Então, voltando nos diluentes, eu faço uma lista de diluentes. Diluente 1, ele está com 80% de motilidade, o vigor está tanto. Diluente 2, 60% de motilidade, vigor está tanto. Então, nesse primeiro, eu consigo já avaliar, escolher um diluente. Isso já ajuda bastante na fertilidade do garanhão, né? Outra coisa também, pedem muito sêmen para mim desse cavalo. O que eu faço? Eu testo bastante também nessas caixinhas Botuflex, então tem que fazer testa. Se vocês verem ali, cabe 1 gelo ou 2 gelos nessas caixinhas de Botuflex. Então, o que eu faço? Eu avalio, pego todos aqueles diluentes que a gente fez o teste, coloco em várias caixinhas e coloco 1 gelo e 2 gelos. Depois de 12 horas, eu avalio novamente para ver qual que foi a motilidade e como que reagiu a esse resfriamento, né? Então, a partir disso, eu escolho o melhor diluente do cavalo e quantos gelos que ele for melhor, 1 ou 2 gelos. Isso ajuda bastante a fertilidade do cavalo. Também a gente tem bastante suplementos também. O garanhão da própria Botufarma é bem bom, que eu utilizo bastante no Aras. Também deixar o cavalo não só na baia, o estresse também, né, que é o aumento do cortisol. O cortisol a gente sempre tem que ficar de olho nos garanhões. O aumento do cortisol é batata. O cavalo vai diminuir a produção, a motilidade vai ser... também. Oi, não escutei. Da válvula de escape também. Isso, aham. Que mais que a gente tem? Alimentação, né? Tem tanta coisa para a gente pensar. O próprio trabalho deles, está trabalhando muito, esse é o aumento de cortisol, né? Então, tomar bastante cuidado com esse aumento de cortisol. Podemos continuar? Foi esclarecida a dúvida, será? Acho que foi sim, Elo. Pode seguir. Qualquer coisa eu te aviso. Isso. Como a gente estava falando do sêmen congelado, né? Eles vêm nessas paletinhas e a gente guarda nesses botijões de nitrogênio o sêmen. E a gente tem o sêmen fresco, né? A gente tem ali do lado esquerdo, a gente vê a vagina artificial. E ali do lado direito é a coleta, né? Isso daí que a gente faz lá no Aras também, né? Que manda para fora. Bom, a gente coloca primeiro a mucosa, né? A gente tem aqueles filtrinhos para segurar um pouco a sujeira. Bom, mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso também, mais para exemplificar os 3 tipos aqui que a gente tem. Depois as inseminações, né? Primeiro a gente tem que saber o que a gente vai ensinar vai ser com sêmen fresco, um sêmen resfriado ou um sêmen congelado. Bom, coloquei ali uma imagem, eu gosto bastante. Professora? Oi. No sêmen sexado, tem muita gente conversando, no Machador, alguns debatem contra, outros debatem a favor sobre o sêmen sexado. A probabilidade de mutilar tanto o sêmen sexado, vamos dizer assim, mutilar no que eu digo, mexer, para depois inseminar, a probabilidade de morrer dentro do útero da égua é grande? Então, o sexado, eles colocam numa máquina, né? Essa máquina, ela já separa o macho da fêmea. Assim, o manga larga ainda tá naquela, decidindo o que vai querer fazer, sabe? A gente tem outras maneiras também de escolher, são probabilidades. Se você quer um macho ou uma fêmea, até fazem isso até com um humano, né? Que é assim, o espermatozoide macho, ele é mais rápido do que o espermatozoide fêmea. Só que o espermatozoide fêmea, ele é mais durável do que o espermatozoide macho. Então, o que a gente faz? Eu quero uma fêmea, por exemplo. Então, eu insemino ela mais longe da ovulação. Sim. Para ela, porque os machos, teoricamente, vão morrer mais cedo e ela ainda vai continuar viva, né? Não, mas eu quero macho. Então, eu procuro sempre mais perto da ovulação, assim, o macho vai mais rápido. Não é sempre que funciona, né? Mas é um bom guia. E o manga larga tá nessa, tá bem cara ainda essa máquina, né, de sexagem, mas eu tô vendo que alguns aras estão querendo ir atrás disso, porque é válido, né? Mais uma pergunta. Como é que eu vou dizer? Mas tirando a ovulação, dizem que o convencional, ser mais perto é macho, mais longe é fêmea. Mas se a égua ovular e eu seminar com macho,
ou a fêmea, tanto faz, vai dar um, né? Vai dar um macho ou uma fêmea. Se eu inseminar de macho, eu inseminar de macho. A probabilidade de cair é muito grande? De cair o quê? A viabilidade, você A fala? probabilidade, de tanto que mutila o sêmen. Ai, não sei. Essa parte. Porque assim, a égua, por exemplo, mutilou o sêmen, fez a sexagem, aí a égua ovulou. Tá no ponto, ovulou. Uhum. Inseminou de macho, vai sair macho mesmo? Ah, sim, aham. Não, entendi. Então é igual no bovino, né? É parecido, aham. Só que Tá saindo igual no bovino. só falta as raças agora decidirem se vão É, aceitar no ou não, né? machador, eu tô no meio do machador, tem gente dizendo que é contra, tem alguns dizendo que é a favor. Eles não. A associação ainda não Não decidiu, tinham porque, ainda. porque a compra dessa máquina não tá fácil ainda aqui no Brasil, né? Ainda mais E, agora. e para quem não é da área, desculpa falar, me intrometer um pouco, só para finalizar, no machador a fêmea é mais valiosa financeiramente que o macho. Por isso Exatamente. que muita gente ainda, né, eu crio, né, fiz 2 embriões, inclusive já vendi um cavalo. Pô, só nasceu macho, eu tô assim desesperada. Desespero aqui em Mas casa. é isso mesmo, né? No manga larga, fêmea é fêmea. Todo mundo quer fêmea. Ó, Todo mundo de tudo Mas, pra fêmea. mas eu tenho uma pensativa, mal, eu tô me alongando, que se fizer sexado, vai encarecer os custos não do veterinário, do criador grande, né? Porque vender uma cobertura numa live que eles fazem é R$ 80. Se Uhum. o cavalo ganha uma nacional, é R$ 1.000 de parcela. Isso. Mas assim, tá, mas eu acho que com o mercado que tá, eu acho que eles têm que render mesmo, porque senão tem gente que quer usar e quem não quer um cavalo bom, né? É. Ah, tem que esperar o que que a associação vai decidir, né? Não tem É, muito. Bom, comprador a gente tem, né? O manga larga, o bom da raça, para o pessoal que não é muito do manga larga, né? A raça manga larga é muito boa, por quê? Porque a gente tem sempre para onde mandar os nossos refugos, assim, né? sim. Nasceu muito macho. É ruim, claro, o criador vai ficar triste e tudo mais, mas o que acontece? A gente tem compradores futuros, é gente que quer cavalgada, para vocês terem ideia, lá no ar, a gente tem fila de espera para cavalo montado, domado já. Sempre tem gente querendo, todo mundo quer um cavalinho para montar, um cavalinho para ter em casa, diferente de outras raças, né, que já não tem esse Aptidão. terceiro para comprar, né. É, Não sei, uma larga é o mais liberal que tem, assim, né? Pode ser que eles aceitem isso. Não duvido deles. Provavelmente eles vão aceitar. eu espero minha perspectiva como futuro veterinário é que o machador fique igual no bovino mesmo. Uhum. Aí eles são Tá, do muito liberais. controlamento de ração. Pode fazer quanto embrião quiser, né? Com uma É, larga, você pode fazer quantos embriões você quiser com as éguas. Tem outras éguas que você precisa comprovar é, se ela é campeã, não é campeã, você pode tirar 1 ou 2 embriões, né? Tem outras raças que nem inseminação pode fazer, é tudo a fresco, né? Depende muito da raça. obrigado. Imagina. Bom, continuando aqui as nossas inseminações, essa imagem aqui, só para a gente entender como é que a gente insemina. A gente passa pela vulva, né? Ali começa a vulva, a gente passa pela vagina, a gente tem a cervix. Então, a gente passa a cervix e deixa o sêmen ali no corpo uterino. Então, por que eu preciso saber se a gente vai usar o fresco resfriado ou o congelado? Fresco resfriado é a mesma coisa. A gente só vai passar essa pipeta aqui que a gente usa para o fresco ou para o resfriado. A gente só passa a cervix e deixa o sêmen ali. Por quê? Ele vai ter tempo ainda de nadar até encontrar o ovário. Ele é mais tranquilo, né? Ele não sofreu por um processo de congelamento. O processo de congelamento do sêmen, ele é bem... ele acaba diminuindo muito a motilidade do sêmen. Tem algumas raças até que nem tanto, mas a maioria dá uma boa diminuída da motilidade. Então, o que acontece? Quando eu vou congelado, eu tenho que usar essa outra pipeta. Essa outra pipeta, a gente consegue virar, ela é bem mais flexível. Essa outra aqui, ela é dura.
Essa aqui, ela é flexível, então o que a gente consegue fazer? A gente consegue dobrar ela para chegar mais perto dos ovários. Então, a gente vai até as tubas uterinas, a gente coloca a mão no reto e a gente induz ela aí ou para o lado direito ou para o lado esquerdo, depende do lado que a água vai ovular, né? Se ela ovular para o direito, a gente indica mais a pipeta para o lado direito. Para quê? Para a gente ajudar esse sêmen que já está mais fragilizado a chegar nesse ovário e dar certo essa fecundação, né? Porque ele já a égua já vai estar ovulando. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Só tô tentando abrir um pouquinho a mente de vocês, né? Que é muita informação. Então, primeiro eu tô falando um pouquinho para vocês entenderem sobre a anatomia da égua, um pouquinho sobre as coisas que a gente usa, depois a gente foca um pouquinho mais semi-congelado, quando a gente vai usar o congelado, quando a gente vai usar o fresco, que daí a gente vai precisar saber um pouquinho mais sobre os hormônios. Aqui outra coisa, eu falei que a gente precisa passar pela cervix, né? Essa aqui é a cervix, essa imagem, duas imagens que a gente tem aqui no direito. Ela no diestro é quando ela não está no cio, e estro é quando ela está no cio. Então, podem ver que no estro ela está mais frouxa, assim, você passa mais fácil ela. Então, é por ali que você vai passar para chegar no corpo uterino. Você passa pela vagina, chega nessa cervix, a cervix vai estar aberta, você passa facilmente por ela e deixa o sêmen no útero ou no corpo ou nas tubas uterinas. Bom, depois que a gente inseminou, né, a gente tá pensando numa ordem de fatores. A gente coletou o sêmen, a gente inseminou a égua, né, agora a gente vai coletar o embrião. Quantos dias depois de inseminar que a gente vai coletar esse embrião? Depende do que. Se a gente inseminou ela com fresco ou resfriado, né, ou a gente inseminou com congelado. No fresco, a gente coleta depois de 8 dias. Fresco ou resfriado, depois de 8 dias. Com o congelado, depois de 9 dias. Por que essa diferença? No fresco, a gente insemina, a égua não está ovulada ainda. Ele vai sobreviver, então a gente deixa o sêmen lá se virando. No congelado, lembra que o congelado, ele já sofre já sofreu bastante num processo de congelamento. Então, a gente só pode usar depois que a égua ovulou. Depois que a égua ovulou, que a gente vai inseminar ela com congelado. Então, por isso essa diferença de dias. Aqui nas imagens embaixo a gente tem exemplificações dos embriões, né, dos dias dele. A mórula, ela é formada com 6 dias. O blastocisto inicial com 7, o blastocisto com 8 e o blastocisto expandido com 8 e 9 dias. Ai, perdão. Deixa eu ver o que houve aqui. Deu. Então, a gente vai coletar com 8 ou 9 dias. Por que não com 6? Com 6 ele é mórula ainda. Mórula vai ter bem pequenininho e ele tem a zona pelúcida ainda. Essa zona pelúcida, ela é bem delicada. Então, quando ele vai para blastocisto inicial, para blastocisto, ele forma uma cápsula. Essa cápsula, ela é bem mais firme, bem mais resistente. Então, por isso que a gente não se coleta antes, porque antes vai estar pequeno, vai ser ruim para a gente manipular e tudo mais, né? Dá para manipular? Dá. Com cuidado, dá. Mas é muito melhor quando ele já está com a cápsula bonitinha, um pouquinho maior, que a gente até consegue ver olho nu. De 7, às vezes, normalmente você consegue ver olho nu, mas às vezes não consegue. Mas por isso que a gente opta com 8 ou 9 dias, que a gente consegue ver olho nu e já está com essa cápsula formada. Nessa imagem aqui dá pra gente ver bem ali, vocês estão vendo em volta a cápsula dela? Dá pra ver ali. Então por isso que a gente opta por 8 ou 9 dias. Bom, agora falando do processo, né, da coleta de embrião, a gente usa essa sonda aqui, se chama sonda Foley. Tá vendo que ela tem um balãozinho ali. Na hora que a gente passa, voltamos para a imagem da anatomia da égua. Lembra que a gente, para acessar o corpo uterino, a gente precisa passar pela cervix. Então, a gente desinfla esse balão, passa pela cervix e infla esse balão. Por que a gente precisa inflar esse balão? Porque então, toda vez que você puxar a sonda vai sair. Então, eu preciso lavar esse útero para o embrião sair para a gente. Então, por isso que a gente infla essa sonda, deixa a sonda lá dentro, joga soro, Ringer lactato lá dentro, para tirar esse embrião. Para onde que o embrião sai por esse filtrinho aqui. Ó, nessa imagem a gente consegue entender melhor. A gente joga soro, Ringer lactato lá dentro. Na hora de tirar esse soro, a gente acopla nesse filtrinho. É ali que o embrião vai ficar parado. A gente normalmente faz 3 litros de soro. Joga o primeiro,
desacopla ali, dá uma olhadinha no copo. Se você não viu o embrião, joga o segundo soro, bota no filtro de novo, dá uma olhada, não viu, vai para o terceiro. Depois tem gente que coloca até 5 litros, mas tem estudos que falam que a maioria sai até o terceiro. Então, eu coloco 3 litros de soro. Não saiu 3 litros de soro é porque não deu embrião, infelizmente. Bom, depois que a gente coletou o embrião, o que a gente vai fazer? A gente tem que lavar esse embrião, pra gente colocar na nossa receptora, né? Então, com o que a gente lava ele? Com meio para embrião. É esse frasquinho que a gente tem ali, que se chama holding. Eu uso esse, eu gosto bastante desse, da Vitrocel, tem várias outras marcas, tem da Botufarma, tem importado. Eu nunca tive problema com esse, então eu uso esse. A gente faz gotinhas na placa de Petri estéreo, né, claro. A gente faz várias gotinhas e vai passando no embrião, de gota em gota, para ir lavando ele. Como que a gente faz isso? A gente usa palhetas estéreis. As palhetinhas a gente vai puxando ele, bota em outra gota. Puxa ele, bota em outra gota. Eu normalmente faço umas 10 gotinhas para lavar ele, para ele ir para o útero da nossa receptora, né? Nesse holding como se fosse um líquido uterino da própria ego. Tem um pouquinho de antibiótico também, né? Para caso vai uma bacteriazinha que dê uma segurada. Então é para lavar mesmo ele para a gente colocar na receptora. Então, a gente lavou ele, agora a gente tem que colocar ele na receptora, né? Como que a gente faz? A gente puxa ele com a mesma pipeta que a gente faz a inseminação, a gente puxa ele e envelopa ele com camisa sanitária, o nome desse pacotinho aqui. Então, a gente puxa, coloca na camisinha sanitária e vai até a receptora e introduz na receptora, né? Passa cervix com cuidado, claro, e deixa no corpo uterino. Voltamos para aqui para a imagem para vocês entenderem para onde a gente solta esse embrião, né? Então, a gente, com a camisa assim, ainda acoplada na pipeta, camisa sanitária, a gente passa pela vulva e chega até a cervix. Por que a gente precisa, muito importante, essa camisa sanitária? A vulva, então, é um ambiente meio sujo, então a gente tem que tomar bastante cuidado com o embrião. O embrião é muito sensível. É luz, é calor, é sujeirinha, ele morre. Então, a gente deixa com a camisa sanitária até a vagina. Chegou pertinho da cervix, a gente estoura essa camisinha sanitária, passa pela cervix e deixa ele no corpo uterino. Depois de 4, 5 dias, você já pode passar ultrassom e ver um embrião. Mais pra frente a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Bom, mas a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o ciclo estral da égua, né? Todo mundo teme esse ciclo estral, né? Mas é bem tranquilo, só prestar atenção em cada etapa, que tudo tem lógica e tudo faz sentido, mas é bastante hormônio envolvido nisso, né? Bom, para começar um pouquinho sobre o ciclo estral, a gente tem que entender que as éguas são poliéstricas estacionais. O que é ser poliéstrica estacional? Poli é vários, éstrica é cio. Então, é vários cios durante uma estação do ano, né? Então, a gente tem o anestro, a estação de monta, e os períodos transicionais. Quando que é o anestro? O anestro quando tá frio. A gente tá tendo bastante mudança de clima, né, ultimamente, e então tá variando bastante, mudança do tempo mesmo. Normalmente, anestro é em abril, maio, junho e julho. Mas que nem esse abril já não tá tão frio, então eu tô trabalhando normal e as éguas estão ciclando ainda. Então isso é a mudança do tempo, então a gente vai avaliando isso conforme as éguas, mas eu vou mostrar o padrão para vocês, mas biologia não é matemática, então vocês têm que ficar de olho na égua de vocês, o que elas estão mostrando para vocês e no tempo também. Então vamos lá, anestro, abril, maio, junho e julho. Transicional de primavera, agosto e setembro. Estação de monta, que é calor, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Transicional de outono, março, abril. Aí volta pro anestro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse eixo que é hipotalâmico, hipofisário gonadal. Tá, mas por que ela só entra no cio quando tá calor? Agora que a gente vai entender que é por conta desse eixo que acontece isso. Então, vamos lá. A gente tá com sol, bastante sol, calor, os dias estão longos. O que acontece? O cavalo, ele vê, a égua, né, no caso, ela vê pela retina,
que tá bastante sol, que os dias estão longos. Essa informação passa pela glândula pineal. A glândula pineal é que capta esse sinal, a retina que manda esse sinal para ela, né? Então a retina vê a luz, vê que tá muitos dias luz, está escurecendo só quase 8 horas da noite. A retina entende isso e passa essa informação para a glândula pineal. A glândula pineal, ela produz a melatonina. A melatonina, quando ela está alta, ela bloqueia o ciclo da égua. Então, se a melatonina tá alta, ela não entra no cio. Por quê? Porque ela bloqueia esse ciclo, né? Então, para começar a égua entrar no cio, essa melatonina precisa diminuir. Então, a glândula pineal precisa dar esse sinal para ela, que é a retina que mostra para ela. Então, são vários fatores. Tá calor, bastante, o dia tá longo. A retina viu, passou essa informação para o nervo óptico viu, passou essa informação para a glândula pineal. O que a glândula pineal faz? Diminui a produção de melatonina. Diminuindo essa produção de melatonina, o hipotálamo recebe esse sinal. Melatonina diminuiu, então eu preciso acordar, preciso começar a produzir. O que ele vai começar a produzir? GNRH. O que é o GNRH? GNRH é o hormônio liberador de gonadotrofina. Então, o hipotálamo recebeu a informação que a melatonina diminuiu, ele aumenta a produção de GNRH. O GNRH vai aonde? Manda essa informação para a hipófise. A hipófise viu que está produzindo GNRH. O que ela faz? Ela produz LH e FSH. Esses dois hormônios que a hipófise produz. O que a FSH faz? Ele é o hormônio folículo estimulante. Então, o próprio nome já diz, é só pensar um pouquinho. O GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina, faz as gônadas acordarem. Quem que faz as gônadas acordarem? O hormônio liberador de gonadotrofina. O que ele faz? Atua na hipófise. O que a hipófise faz? Libera LH e FSH. O que o FSH faz? Folículo estimulante. Faz os folículos crescerem. Os folículos estavam lá atrofiadinhos, estavam frios, estavam pequenininhos. Vem o FSH e manda eles crescerem. Então, eles começam a crescer. Vem cresce bastante e começa a produzir inibina. O que é a inibina? A inibina, ela faz um feedback negativo, feedback negativo é o seguinte, manda alguma coisa parar. O positivo é manda alguma coisa produzir. Então, um folículo começa a produzir, cresce um pouquinho mais e fala assim, já cresci bastante, preciso produzir inibina. Ele manda inibina. O que a inibina faz? Faz feedback negativo para a FSH. Por quê? Porque já tem um folículo grande. Então, ele já quer ser o dominante. Tem um folículo lá, já estou grande, não quero que os outros cresçam, porque eu quero ovular. Então, o que ele faz? Ele produz a inibina. A inibina faz o feedback negativo para a FSH. Chega da FSH, já cresci, já tá bom. Beleza. Depois que ele manda o FSH parar, ele produz o estrógeno. O que é o estrógeno? O estrógeno é o hormônio do cio, é o que dá todos os sinais de cio. A égua fica urinando para o garanhão, fica levantando o colo, fica piscando o clitóris. Isso que faz o estrógeno. O que o estrógeno faz também? Ele faz um feedback positivo. Lembra que a inibina faz um negativo, o estrógeno já faz o contrário, faz um positivo, mas ele faz positivo para quem? Lá para o hipotálamo. Para quê? Para ele produzir o LH. Ele vai até o hipotálamo, o que ele produz? Produz mais GNRH, tá? Só que, não estou conseguindo produzir FSH porque a inibina não está deixando. O que eu tenho que produzir? O LH. O que é o LH? É hormônio luteinizante. O que é luteinizar? Ovular, fazer com que termine o preparo do folículo para esse folículo ovular. Então, tá lá, recapitulando. O folículo cresceu, liberou inibina, para pararem de produzir FSH. Parou de produzir FSH, ele começa a produzir estrógeno. O estrógeno manda produzir LH. O LH, ele faz o folículo ovular. Por que eu preciso desse LH? O LH, ele faz a maturação final também. Então, ele faz a maturação final para esse folículo conseguir expulsar o ócito que tem dentro do folículo para poder ovular. Então, depois que ovula, o que forma nessa ovulação, né? Ovulou, o ócito, que é o gameta feminino, sai de dentro desse folículo, mas não pode ficar um buraco ali. O que forma? Forma o corpo lúteo, que é o CL. Esse CL, ele tem
ele é muito importante, tanto quanto a ovulação. O que faz esse CL? Ele produz a progesterona. A progesterona, ela faz o feedback negativo para o hipotálamo, falar, calma aí, eu ovulei, vamos esperar agora, ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Se eu vou emprenhar, se eu não vou emprenhar, daqui a pouco você resolve, só espera um pouquinho. Bom, o corpo lúteo está produzindo a P4, então, e ele mandou o hipotálamo esperar. Esperar para quê? Para ver se vai ter uma gestação, ou para ver se não vai ter uma gestação. Então, a gente tem essas duas opções, égua gestar e égua não gestar. O que vai acontecer? Égua gestou, esse corpo lúteo vai continuar produzindo a progesterona. O que é a progesterona? É o hormônio, já diz o nome, progestação. Então, ela cuida da gestação. Sem a P4, não existe gestação. A gente precisa da P4 para ter a gestação. É o P4 que segura esse embrião. E faz também o feedback negativo para o hipotálamo, para segurar o FSH e o LH. Se a gente tem a gestação, a gente não pode continuar, a égua não pode continuar entrando no cio, certo? Então tem que tudo dar um pause. Então o CL está lá para falar, calma, deixa eu decidir deixa eu identificar, né, se eu emprenhei ou se eu não emprenhei. Se eu emprenhei, não, se a égua emprenhou, né, eu vou continuar, a égua vai continuar produzindo o P4. Se a égua não emprenhou, que é a nossa segunda hipótese, né, o próprio útero, o endométrio do útero vai liberar esse hormônio que se chama PGF2-alfa. Qual que é o nome dele? Prostaglandina. Essa prostaglandina, ela vai até o CL e faz luteólise dela. O que é luteólise? É quebrar esse folículo. Ele faz vasoconstrição, ele pega os vasinhos e faz a vasoconstrição. Para quê? Para esse corpo lúteo morrer e ir embora. Por que ele precisa ir embora? Porque a gente lá precisa entrar no cio novamente. Para quê? Para tentar emprenhar, né? Então, tem essas duas opções. Emprenhou, o CL continua lá, bonitinho, quietinho, produzindo a P4 dele. Depois, mais para frente, depois de 3 meses, o próprio útero vai conseguir produzir essa progesterona. Mas se ela não emprenhou, ela precisa entrar no cio novamente. Como que ela entra no cio novamente? É produzindo a prostaglandina, que o próprio útero faz essa produção, né? Depois de uns 10, 12 dias, ele começa a produzir. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre hormônio, a gente consegue aplicar essa prostaglandina. Como a gente acompanha com ultrassom a égua, a gente sabe se ela vai... não deu para inseminar nesse cio. Só que eu não vou esperar o próprio útero produzir a prostaglandina, que demora um tempinho, né? Até a égua identificar se emprenhou ou não emprenhou, demora um tempo. Então, o que eu faço? Eu acelero esse processo, aplicando a prostaglandina. Vocês conseguiram entender? Mais ou menos? Quiserem que eu explique novamente? Vão me falando aí. Sim, tá sendo muito bom. Tá dando para entender bem certinho. Tá. Qualquer dúvida, vocês me pausem que eu explico de novo. É bastante informação, eu sei, mas tudo faz sentido. É só ver com calma as coisas que uma coisa puxa a outra. Bom, agora a gente falando sobre o que a gente vê de fato no ultrassom, sobre o cio da égua, sobre o anestro da égua, que é quando ela não está no cio, né? Então, o que é o edema? O edema é a edemaciação das dobras endometriais. Ela faz parte do quê? O estrógeno que faz ela. Lembram lá? O estrógeno, que é o folículo quando cresce, ele libera o estrógeno. É no cio. Pode vir o edema, ele pode vir também oriundo de uma inflamação. E ele pré-ovulatório diminui, pois o estrógeno diminui para LH subir. Bastante informação, né? Então eu vou com calma com vocês. Então, o que é o edema? Edema é as dobras dos endométrios. Então, estão vendo que parece uma roda de carroça, um gomo de laranja? Quando ela está no cio, esses gomos aparecem bem. Quando ela não está no cio, quase não dá para aparecer. Então, ou seja, essa primeira imagem que a gente tem aqui, mais do lado esquerdo, a égua não está no cio. A gente não consegue ver essas dobras. Por quê? Porque o estrógeno não está alto e essa edemaciação não dá para ver. Então, assim que a gente identifica no ultrassom, se ela está no cio ou não está no cio. Não é só com o folículo. Tem um folículo grande e está no cio, não. A gente precisa ver o edema. O edema, às vezes, é muito mais importante do que o próprio folículo. Então, se ela não está com edema, ela não está no cio. Se ela está com edema, ela está com estrógeno alto, quer dizer que ela está no cio.
a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas também. Às vezes vem um edema porque ela está com alguma inflamação. O edema vem também. A gente tem que ver, tem que descobrir de onde vem essa inflamação, né? Descobre e trata a inflamação. Mas o que acontece também? Quando a égua tá para ovular, esse estrógeno, ele tem que diminuir. Vocês lembram aqui no eixo que ele faz o feedback positivo para produzir o LH, o estrógeno, né? Então, só que para o LH subir, esse estrógeno tem que diminuir um pouquinho. Então, como que eu sei que a égua está perto de ovular? Eu acompanhei ela todos os dias, esse edema foi crescendo, foi o edema, o maior edema que a gente tem é essa imagem da direita aqui, que é um edema, a gente chama edema 3. A gente tem o edema 1, edema 2, edema 3. Cada veterinário tem uma nomenclatura. Eu gosto de usar 1/2, 2, 2/2 e 3. Essa é a minha nomenclatura que eu uso. Então, a primeira imagem, a mais esquerda, é o edema 1, a do meio é o edema 2, e a última do lado direito é o edema 3. Então, eu acompanho a égua todos os dias. E a gente... Então, uma pergunta. Desculpa. Não, pode falar. O da esquerda não ovulou, o do meio ovulou e o da direita já é o corpo lúteo. Não, isso aqui são todas imagens de edemas. Tudo imagem de edema. Tudo imagem de edema, isso. Oi, perdão. O esquerdo seria o quê? O esquerdo, ela não tá no cio. Tá vendo que não dá para ver as dobras endometriais? Tá. O não do meio é uma roda de carroça, nem gominhos, né? Chama de gominho. Não dá para ver os gominhos. Então, quer dizer que o estrógeno não tá alto. Se o estrógeno não tá alto, ela não tá no cio. Uhum. O do meio tá no cio. O do meio, ela tá no início do cio. Já é um edema 2. Provavelmente aqui, na imagem do meio, ela tá com um folículo de 30, ela tá começando o cio dela. Então já tem que começar a ficar de olho, já tem que passar ultrassom todos os dias para acompanhar ela. E o da direita tá no cio. O direita tá bem no cio, tá pronta pra gente induzir. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre indução, né, o que precisa para induzir, mas a gente precisa desse edema aqui pra gente conseguir induzir ela. Induzir é o quê? Induzir a ovulação dela. Essa aqui ela tá ótima para induzir hoje, que é edema 3. Só que se ela tivesse perto de ovular, ela já estaria no do meio, que já volta para o edema 2. Por quê? Porque lembra que para ovular precisa luteinizar. Luteinizar precisa diminuir um pouquinho o estrógeno dela. Então, é assim, é uma cascata. O edema sobe, entra no pico do cio, mas para ovular esse edema precisa diminuir um pouquinho. Entendi. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os folículos, né? O folículo, quando ele tá pré-ovulatório, a gente consegue identificar. Mas como eu sei que a égua vai ovular? Com edema? Claro, a gente consegue identificar um pouco com edema, mas a gente precisa de informações do folículo para a gente saber, né, quando ela vai ovular. Não consigo ficar toda hora passando ultrassom nela. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa ver no folículo que ele diz para a gente quando ele vai ovular. O que são essas coisas, né? É a parede espessa, né? Quando o folículo está com a parede grossa, é a abertura da cérvix, a cérvix vai estar aberta, ele regride um pouquinho de tamanho e ele tem bastante ponto refringente. Vou passar a imagem que eu acho que fica mais fácil, por vez. Então, a gente tem esse folículo aqui, ó, tá vendo que ele tá um folículo bem grande, ele tá bem formado ainda, a parede não tá muito grossa, não tem muitos pontos refringentes. Então, ele não é um folículo pré-ovulatório ainda. Dá pra gente ter calma, esperar um pouquinho, que daqui 6 horas, se eu passar ultrassom, vai estar assim ainda. Não preciso me desesperar, não preciso ficar passando ultrassom a cada 2 horas. Se eu vejo um folículo assim, eu sei que ele vai demorar ainda para ovular. Ó, se eu tenho um folículo assim, o que acontece? Aqui eu já sei que ele tá querendo ovular. Ó, tá vendo que as paredes estão até meio descamadas, assim, eu tô vendo bastante ponto refringente, ele já não tá mais redondinho, já tá deformado, a parede, dá pra ver bem a parede dela, ali tá uma parede bem grossa, aqui ele já começou a ovular. Vou botar aqui pra vocês verem, ali na última imagem ele já tá começando a ovular, tá vendo que ele tá expulsando o gameta de dentro para formar o corpo lúteo. Então, o que é ovular? É esse folículo, não é a palavra certa, mas para vocês entenderem, ele está estourando, né, para liberar esse gameta
E o que que fica? Não fica um buraco ali, né? Vai estourar e ficar um buraco. Precisa formar o corpo lúteo. O corpo lúteo é o que tampa esse buraco e é o que vai produzir a progesterona. Aqui a gente tem uma imagem de um folículo ovulando aqui já, né? Na A, ele já tá... Quando eu vejo no ultrassom uma imagem igual a A, por exemplo, eu já começo a passar ultrassom de em 1 hora. Eu sei que daqui a pouquinho ele vai ovular. Tudo bem que não tá com muitos pontos refringentes, mas essa parede tá muito grossa, ele já tá deformado, então eu sei que eu tenho que ficar ali acompanhando que daqui a pouquinho ele vai ovular. Ó, na B ele já começou a se desmanchar, ali a formação do corpo lúteo. Ele fica, vocês estão vendo A, B, C, D, E. Na imagem E, tem bastante líquido por dentro, né? Esse líquido é o próprio sangue, né? E ali na última imagem é a formação do corpo lúteo. Então, o corpo lúteo fica anecoico. Vai falar um pouquinho mais pra frente sobre o corpo lúteo, né? Então, aqui a gente tem mais uma imagem do folículo pré-ovulatório, né? Eu gosto bastante dessa imagem, que a gente consegue ter uma noção. A primeira imagem, a gente tem 3 dias antes de inseminar ela. Tá vendo que ela tá redondinha ainda, a parede não tá tão grossa, ó, 2 dias antes da ovulação, a parede já começa a engrossar, no dia da ovulação, né, ela já começa a se desmanchar, essa parede. Então tem que ir acompanhando, o segredo é o ultrassom, e o segredo também é vocês anotarem também, porque toda égua tem sua particularidade. Quanto mais anotar, quanto mais informação vai ter, vai ficar mais fácil para vocês acompanhar essas éguas, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o corpo lúteo, né? O formato dele não importa. O que vai acontecer? A gente tem vários formatos de corpo lúteo. Então, ovulou, tem um espaço ali e vai formar o corpo lúteo. Então, nossa, tem tanto formato de corpo lúteo, mas não fique se importando tanto com o formato. Essa água não ovulou bem, o CL é feio. Não existe isso. CL é sério, o CL está produzindo progesterona, é o que importa. O que importa é ele produzir a progesterona. Essa é a função do corpo lúteo, é produzir a progesterona. Sem progesterona não tem gestação. Então, olha o quanto é importante esse corpo lúteo, né? Quanto mais velho ele vai ficando, mais ecogênico vai ficando. Então, já explico para vocês aqui, ó. Essa primeira imagem ali, parece que tá com um líquidozinho dentro, né? Ovulou há pouco tempo, né? Nessa outra imagem aqui, já é um corpo lúteo mais velho, tá vendo que ele tá bem mais ecogênico, né? Mais branco, né? Então, quer dizer que ele já é um corpo lúteo mais velho, então é isso que eu consigo identificar, se ela ovulou há pouco tempo ou se ela já ovulou há bastante tempo, por essa cara que o corpo lúteo me entrega, né? Se ele tá com um líquidozinho dentro, é porque ele ovulou há pouco tempo. Se ele já tá mais ecogênico, mais branco, né? Quer dizer que ele já ovulou há um tempão atrás. Essa última imagem aqui, é uma outra imagem de um outro CL. Faz uns CLs meio feios, assim, né? Meio esquisitos. Mas é um CL que produz progesterona, tanto quanto o do lado ali, e é isso que importa. Produzir a progesterona. Bom, a gente estava falando sobre a indução da égua, né? O que eu preciso para conseguir induzir uma égua? O que é induzir a égua? Eu aplicar um hormônio para fazer ela ovular. Porque se eu deixar ela ovular a hora que ela quiser, olha o tanto de ultrassom que eu vou ter que passar na égua. Então, a gente precisa fazer outras coisas, né? A gente não tem 2 horas todo o tempo para ficar lá de 2 em 2 horas. Então, a gente tem alguns hormônios que auxiliam a gente nisso. Mas a gente precisa saber quando eu posso, a hora certa de eu aplicar ele. Se eu aplicar ele numa hora errada, ele não vai funcionar ou vai até acabar estragando esse folículo, né? Então, o que eu preciso saber para poder induzir a égua? Eu preciso de 3 fatores. É folículo de 35 milímetros, então eu meço ali, né, os folículos, ele tem que ter no mínimo 35 milímetros. Claro, gente, biologia não é matemática, então por isso que eu falo para vocês, tem que anotar. Por quê? Porque tem égua que às vezes eu pulo com 33. Eu falo que é 35 milímetros, claro, que é o comum, mas a gente sempre tem éguas que é um pouquinho menos, ou algumas mais, né? Tem égua que ovula comigo com 50 milímetros. Então, a gente, anotando, tendo um acervo, a gente consegue ter uma ideia melhor, mas o comum é com 35 milímetros já dá para induzir ela.
Segundo fator, edema. Então, lembra que a gente conversou sobre edema? Precisa estar edema 3 para induzir a égua. Por que eu preciso de edema 3? Porque eu preciso que o estrógeno esteja alto. Se o estrógeno está alto, eu tenho um folículo que está produzindo esse estrógeno, né? Então, eu preciso de edema, o edema que vai me falar se eu posso induzir ela ou não também. Então, aqui a primeira imagem é de um folículo com mais de 35 milímetros, a segunda imagem é um edema 3, tá vendo que dá para ver bastante, parece ter uma estrelinha, assim, ó. Dá para ver esses gomos, né, essas dobras endometriais. Outra coisa que também a gente tem que ficar de olho é na cervix. A cervix tem que estar aberta. O estrógeno é que vai abrir ele. O estrógeno faz todas essas funções de cio da égua. Além dele mostrar, fazer a égua mostrar o cio para o garanhão, ele abre essa cervix. Por quê? Porque essa cervix precisa abrir para receber o sêmen. Com a cervix fechada não vai passar o sêmen. Lembra que tem a vagina, a cervix, depois da cervix vem o corpo uterino. Então a cervix precisa estar aberta para receber o sêmen, para esse sêmen passar para o corpo. Se estiver fechada, não vai passar. Então por isso que a gente sempre tem que ficar de olho nesses 3 fatores para a gente poder induzir a égua. Ela está com folículo de 35 milímetros, está com edema 3 e está com a cervix aberta, eu posso induzir ela. Agora, quais hormônios que a gente usa, né, para poder causar essa ovulação? A gente tem um HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana, eles tiram da placenta humana. Então, ele é o 80% do LH. Então, o que é o LH? O luteinizante, faz ovular, né? Em 36 a 48 horas a égua vai estar ovulada, então a gente consegue ter uma janela muito melhor para trabalhar. Se eu seguir à risca os 3 fatores, que era o quê? Folículo de 35 milímetros, edema 3 e cervix aberta, apliquei o HCG, em 36 a 42 horas a égua vai ovular. Claro, matemática. Mas a maioria se enquadra aqui e ovula depois de 36 a 48 horas. É o que a gente tem no mercado para comprar, eles chamam Vetcor, tem a imagem ali do lado, Vetcor 5000. Mas o que está acontecendo? As éguas estão produzindo anticorpos. Então, se você aplica ele muitas vezes, elas produzem anticorpos e acaba não funcionando. Eu procuro aplicar sempre esse outro hormônio aqui. Então, a gente falou primeiro do HCG, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o GNRH. Lembram lá do eixo? O hipotálamo que produz o GNRH. O que é o GNRH? Hormônio liberador de gonadotrofina. Então, a gente tem hormônios que fazem que tem esse GNRH. Então, o que faz o GNRH? É produzir FSH e LH, né? Então, a gente tem a estrelina, que é deslorelina, e o que acontece? Manda a hipófise produzir LH. Então, lembra que tem o GNRH. Então, se ele é o GNRH, o que o GNRH faz? Faz a hipófise produzir FSH e LH. Mas lembra que se a gente seguiu os 3 fatores bonitinho, folículo de 35, edema, cervix aberta, o folículo já vai estar liberando estrógeno. Estrógeno faz um feedback negativo para o FSH. Então, o que vai acontecer? Vai produzir bastante LH, porque a FSH está bloqueado, tem alguém mandando feedback negativo, ou a hipófise fala, opa, tem alguém que não deixa eu produzir FSH. Então, o que eu vou produzir? LH, né? Não posso produzir FSH, vou produzir LH, que faz a égua ovular. Então, se eu aplico o GNRH, em 36 a 42 horas eu tenho a ovulação da égua, né? Na maioria dos casos. No mercado, a gente tem essas 2 opções aqui, que é o Estrelin, que é da Botufarma, e a gente tem o Synchrorelin também, que é da Orofino. Eu gosto bastante do Estrelin, é o que eu mais utilizo. O Estrelin é a dose de 1 ml e o Synchrorelin é de 3 ml. O Estrelin você tem que tomar um pouquinho de cuidado, que ele não pode deixar aquecer. Então, tem que transportar ele sempre no gelo. O Synchrorelin, ele já é mais estável, mas mesmo assim eu ainda gosto bastante do Estrelin. Em 36 a 42 horas, a maioria das minhas éguas respeitam bem esse tempo. Mas claro, né? Respeitam bem esse tempo se eu respeitei também os 3 fatores, que é folículo de 35, edema e a cervix aberta. Por que eu vou repetir tanto? Isso aqui é muito importante, gente. Tem gente que induz com folículo de 33 e edema 2. Minha égua não ovulou, minha égua tá com problema. Claro, você não respeitou também, né, o edema, o tamanho do folículo, é óbvio que ela não vai te respeitar também quando você produzir quando você aplicar o GNRH, porque às vezes você
induziu a égua com um folículo de 33 e o edema 2. Às vezes ela nem produziu o estrógeno suficiente para bloquear, para mandar o feedback negativo, né, para o hipotálamo, para não produzir o FSH. Então, às vezes, nem está com o estrógeno suficiente para bloquear o FSH, isso já está mandando a hipófise liberar FSH e LH. A hipófise fica tipo, mas o estrógeno não me deu feedback suficiente, agora o que eu produzo? Não vai ovular, vai dar errado. Então, por isso que sempre tem que seguir os 3 fatores. Agora falando um pouquinho mais sobre os hormônios, né? Lembram lá do eixo que eu tinha falado da prostaglandina, que é a PGF2-alfa? PGF2-alfa, ela vem para quê? Lembram que se a égua não emprenhou, eu preciso quebrar esse corpo lúteo, né? Por quê? Porque ela precisa entrar no cio novamente. Então, eu posso acelerar esse processo. Não esperar o endométrio da égua produzir o PGF2-alfa. Eu posso aplicar essa prostaglandina. Oi, pode falar. Lutalise. Oi? Acelera com lutalise. Isso, isso mesmo. A gente tem os naturais e os sintéticos. Os naturais que a gente tem no mercado é o lutalise e o sintético é sincrocil. Eu uso bastante o lutalise. Então, o que faz essa prostaglandina, né? Ela faz contração uterina, então a égua sua bastante. Ela faz a lise do corpo lúteo, né? Que é o corpo lúteo ir embora, para voltar toda a cascata da hipófise, liberar GNRH, liberar FSH, para a égua entrar no cio de novo. Então, ela faz a lise desse corpo lúteo. Então, acelera entrar no cio, né? Porque não estou esperando a égua produzir isso e tudo mais. Só tomar bastante cuidado em dia quente e perto da refeição, né? Porque como a gente vai fazer bastante contração uterina, pode dar cólica. Então, tomar bastante cuidado, tá muito quente, não vai aplicar 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora. Espera mais um pouquinho. Acabou de comer ração. Não aplica também, espera um pouquinho, né? Vamos evitar cólica, né? Bom, outro hormônio que a gente tem que falar bastante é sobre a P4, né? Que é a progesterona. Lembram que no começo é o corpo lúteo que produz essa progesterona. Eu tenho também como aplicar essa progesterona. A gente tem 2 no mercado. O P4-300 e o Tringest. Fazem a mesma coisa. A diferença é que o Tringest ele é um pouquinho mais caro e a absorção ela é mais rápida, então ele sai do corpo mais rápido também, assim como a absorção. O P4 ele já como se fosse uma cascata mesmo. O P4 ele demora para subir, mas fica e desce devagar. O Tringest não, ele já sobe, ele já desce. Então, para que é a progesterona, né? Ele cuida da gestação até a placenta produzir, né? Depois a placenta produz tranquilinha a progesterona. Então, quando que eu vou usar a progesterona, né? Quando... Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre como sincronizar a doadora com a receptora. A receptora não tá muito boa, eu tô em dúvida, eu aplico a P4, ou a gente faz um cio sintético. Sintético o quê? Bom, eu não vou confundir vocês, senão vai ficar muita coisa, né? Mas se eu não tenho corpo lúteo, eu preciso da P4. Para ter uma gestação, eu preciso da P4. Então, por isso que eu tenho essas sintéticas também. Se eu não tenho corpo lúteo, eu preciso dessa P4 para manter a gestação. Outro hormônio que a gente vai falar é do estrógeno, né? Então, lembra que o estrógeno, ele vem para mostrar o cio da égua. Então, o que a gente tem na cabeça? Quanto mais longo o cio da égua, maior a taxa de prenhez. Bem que hoje em dia eu estava lendo alguns artigos que já está decaindo isso, não é porque ela produziu mais estrógeno, que se é mais longo, que tem a taxa de prenhez. Mas até comprovarem isso pra gente é o que a gente tem na literatura, né? Então, quanto mais estrógeno ela liberar, quanto mais cio ela tiver, mais dias de cio, maior a taxa de prenhez. O que a gente tem no mercado? Tem alguns estrógenos no mercado. 17-beta-estradiol, benzoato de estradiol, valerato de estradiol e cipionato de estradiol. Bom, o que a gente usa na reprodução, normalmente o 17-beta e o benzoato. Então, ele sobe e desce rápido. Então, eu tenho picos bons, então eu aplico todo dia, uns 2 ml, que eu vou ter esse cio, né? Mais pra frente a gente fala um pouquinho mais sobre quando usar, tudo mais.
Vamos falar agora um pouquinho sobre como eu vou sincronizar a minha doadora da receptora. Então, lembram, bastante vai e volta, né, gente? Mas a reprodução, assim, é muita informação, então por isso que a gente fica nesse vai e volta. Eu não queria começar já com vocês com ciclo estral, muita informação, começar já com ciclo estral, hormônio e tudo mais. Por isso que eu comecei falando sobre a fisiologia, um pouquinho de como é o dia a dia, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente sincroniza a doadora da receptora. Lembra que a gente tirou o embrião da doadora? A gente não vai pegar uma receptora e simplesmente colocar na receptora. Ah, essa receptora eu vou colocar na receptora. Não. A gente precisa do dia certo de ovulação da receptora. Então, ela tem dias certos para receber esse embrião, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento embrionário. Eu falei um pouquinho lá, né? Lembro que com 6 dias é mórula, com 7 dias é blastocisto inicial, com 8 dias blastocisto, e 8 e 9 dias, entre 8 e 9 dias, blastocisto expandido. No D6, ele tem no D7 que ele já tem a cápsula, né? Por isso que a gente procura tirar depois do D7. Bom, vamos lá, então. Fecundou, a gente tem o zigoto, né, ele tem uma célula só no primeiro dia de vida. Depois, a gente tem 2 células, essa multiplicação, né, a gente já tem a formação da zona pelúcida ali, que fica até 6 dias essa zona pelúcida. Depois a gente vai para 8 células, depois vai a multiplicação, né, 16 células, 32 células, e aí a gente tem a formação da mórula. Essa mórula tem a zona pelúcida. Depois, no outro dia, a gente tem a formação da cápsula. No 7º dia, também, a gente tem a formação da blastocele. Isso que diferencia também uma mórula de um blastocisto inicial. Então, a mórula, ela tem a zona pelúcida e ainda não tem a blastocele. Com 7 dias, ele já formou a cápsula. Então, a zona pelúcida foi embora, formou a cápsula. E tem a formação de blastocele. Como que a gente vai sincronizar essa doadora com a nossa receptora? A gente tem algumas coisas que ajudam a gente a sincronizar. O que me ajuda bastante é a prostaglandina. Eu apliquei hoje o Lutalize na minha doadora. Daqui 2 dias eu aplico na minha receptora. Então vai ser sempre 2 dias de diferença que a gente tem com a nossa doadora e com a nossa receptora. Então eu apliquei hoje Lutalize na minha doadora. Daqui 2 dias eu escolho uma receptora que esteja com CL lá, tudo mais, para eu aplicar esse Lutalize. Os indutores também me ajudam bastante. Eu apliquei hoje um indutor na minha doadora. Ela seguiu os 3 fatores. Folículo de 35, edema 3 e a cervix aberta. Então, hoje eu vou aplicar o indutor na minha doadora. Daqui 2 dias eu tenho que aplicar 2, 3 ou até 4 dias eu preciso aplicar em uma receptora. Então, eu apliquei hoje, faz conta que hoje eu apliquei em alguma receptora, quinta-feira. No sábado, eu tenho que ir atrás de alguma receptora para aplicar o indutor também. Então, mas, assim, se eu seguir a prostaglandina, teoricamente, eu vou ter alguma para eu aplicar esse indutor, né? Para seguir isso. Então, a receptora sempre vai ser 2 dias atrasadas, né, do que a doadora. E quando que eu posso transferir esse embrião? De 4 a 7 dias depois da ovulação da receptora. Então, ovulou, lembra que hoje, vamos pegar dias. Pegar o dia de hoje, quinta-feira. Hoje eu vou induzir uma doadora minha. No sábado, eu vou induzir alguma receptora. Eu induzi, dali 2 dias, ela vai ovular. Lembra que é de 36 a 42 horas que ela ovula? Então, tem que pensar assim, se eu induzir ela, minha receptora, no sábado, segunda-feira ela vai ter ovulado, 36 a 42 horas. Segunda-feira ela vai ter ovulado. Depois de 4 dias, ou até 7, que eu posso transferir esse embrião. Ou seja, segunda-feira ela ovulou. Então, eu tenho terça, quarta, quinta, sexta. A partir de sexta que eu posso colocar embrião. Eu posso colocar embrião sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Voltando para a nossa receptora. Se eu induzir ela hoje, na quinta-feira, no sábado que eu vou inseminar ela, certo? De 36 a 42 horas. Então, se eu inseminei ela no sábado, quando que eu vou coletar o embrião? Eu sempre pensando por parte, gente. Induzi ela hoje, daqui 2 dias vou inseminar.
Daqui 2 dias eu também tenho que lembrar que eu também tenho que induzir uma receptora para receber esse embrião da minha doadora. Então, se eu induzir ela hoje, no sábado que eu vou inseminar. Se eu inseminei ela no sábado, quando que eu vou coletar esse embrião? Se eu coletar, depende do quê? Se é embrião, se é sêmen fresco ou congelado que eu usei. Vamos chutar que a gente inseminou com ela fresco. No sábado eu fui lá e inseminei com ela fresco. Quando que eu vou coletar esse embrião? Coletar ela no domingo. Então, porque ela ovulou no sábado, certo? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 8 dias depois eu tenho que coletar esse embrião. Então, cai num domingo. Aí eu tenho que ver, preciso de uma receptora boa para domingo. Será que aquela que eu induzi no sábado vai estar boa? Vamos relembrar agora da receptora. Se eu induzir ela no sábado, depois de 2 dias da minha doadora, ela ovulou segundo. Então, como ela vai estar? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo ela vai ser D6. D6 está dentro da minha janela, de D4 a D7. Então, eu posso transferir esse embrião. Quanto mais perto do 6, eu sempre gosto bastante de transferir no D7 ou D6. São os melhores dias, quando a receptora está bem boa. Eu sempre procuro transferir no D6 ou D7. Conseguiram entender mais ou menos isso? Vou me perguntando, se vocês não entenderem, que eu repito, tá? Minha avó tá bem explicadinho, tá dando para entender. Beleza. Então, depois que a gente transferiu esse embrião, confirmou esse embrião, o que a gente vai fazer? Vai fazer esse acompanhamento gestacional, né? Então, aqui a gente tem algumas imagens do feto ali, né? Ali, a primeira imagem, a imagem A, sempre cuidar da placenta, ali na A, a flechinha, é a espessura da placenta, sempre tem que ficar de olho na placenta, o P é no tamanho do embrião, o C é a órbita ocular do embrião. Com essa órbita ocular a gente, foi uma monta natural, ninguém viu quando emprenhou, não sei quando que vai nascer, não sei quando fazer a vacinação. Então, pela órbita ocular do potrinho, a gente consegue estimar uma data também de nascimento dele. A gente mede ali quanto dá, e depois a gente pega uma tabelinha, vê nessa tabelinha qual o dia aproximado que ele tá de gestação, né? Ali são os órgãos, né? O que a gente tem que ver, né, nesse ultrassom gestacional, né? Viabilidade fetal, frequência cardíaca, frequência respiratória, órbita ocular, o curso artéria, carótidas, é para veterinários que têm Doppler, né? O Doppler dá pra gente ver bem. E a placenta, né? A imagem A ali, que eu mostrei para vocês, que é a medição da placenta, que é pra gente tomar bastante cuidado com a placentite, que é um dos maiores problemas que a gente tem na gestação das éguas. Se der tempo, a gente vai falar um pouquinho de 37, vamos ver se vai dar tempo. Ali só tá exemplificando como a gente faz a medida dessa placenta, né, para ver se ela tá com infecção ou não. Se começa a engrossar, né, essa placenta, é porque ela tá com endometrite. Aí a gente mede e depois vai para uma outra tabelinha também. Nessa tabelinha a gente consegue ver qual o grau que tá essa endometrite, se ela tá com endometrite ou não. Então, a vacinação também que eu falei que a gente faz, né? Vou falar um pouquinho que a gente faz lá no Aras, né? Então, todos os animais, uma vez por ano, a gente faz raiva, tétano, influenza, equina e leptospirose, em todo mundo a gente faz isso. Animais de pista é o quê? Os que vão para competição, né? Então, eles saem bastante de casa. Então, o que eu faço com esses animais que saem bastante de casa, né? Eu dou a cada 6 meses. Normalmente, eu dou a Lexton Gold, que é um pouquinho mais completa, né? Então, ela tem de tétano, influenza, o herpes, a rinopneumonite e encefalomielite. Nas nossas éguas prenhas. Então, sempre tem que fazer no 5º, no 7º, no mês, o herpes vírus. É muito importante essa vacina, principalmente para a gente aqui do Paraná. Tem algumas regiões, Minas, até que não tem tanta incidência de herpes vírus, mas aqui na nossa região tem bastante. Então, 5º, 7º e 9º mês, você tem que fazer a vacinação contra herpes vírus. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o neonato, né? Então, a gente fez todo o acompanhamento dele e tudo mais. Ele nasceu, né? Nasceu, ele vai ser um neonato, né? Depois ele vai se transformar em potrinho, né? O que a gente tem que cuidar com esse neonato, né? É a placentite, né? Igual eu falei para vocês, né? O nosso maior problema que a gente tem.
quais são os fatores predisponentes para ter uma placentite. Então, é uma égua multípara que já pariu muitas vezes, meia idade para velhas, e a conformação perineal defeituosa. Então, às vezes, o períneo dela, com os próprios lábios e a vagina, eles são defeituosos. O que acontece? Às vezes ela faz as fezes e acaba caindo nessa vagina. Dependendo da conformação, vai a bactéria e entra para dentro da vagina. Então, tomar bastante cuidado também com essa conformação, né? Quais são os sinais clínicos da placentite? 80% não tem sinal clínico. Vou ver a égua, nem tá perto dela parir, tá com, sei lá, 8 meses e tá com o úbere grande. Isso daí pode ter certeza que é uma placentite que ela tá. Então, o úbere sempre tem um caseiro que cuida, o funcionário, sempre ficar de olho no úbere das éguas. Mas se você está fazendo acompanhamento gestacional bonitinho, você vai ver isso bem antes dela desenvolver esse úbere, né? O problema é que a maioria dos veterinários não fazem esse acompanhamento gestacional. Tenho 40 éguas prenhas. Todo mês passar ultrassom 40 éguas é complicado. Mas eu passei a fazer isso depois que eu vi o quão bem faz eu ver uma placentite de início. Eu vejo uma placentite de início, eu consigo tratar ela muito mais fácil. O trinho não vai nascer com problema, eu deixei para frente, pode abortar. Se não abortar, eu vou ter um neonato com bastante problema, vai nascer problemático e vai me dar muito problema lá para frente. Então, eu prefiro todo mês passar ultrassom nas minhas 40 éguas, perder lá um dia inteiro passando ultrassom, ficar com dor no braço, mas ver uma placentite de início, do que deixar para frente e ver um úbere cheio prematuro, né? Então, a lactação precoce também, o relaxamento da cérvix, corrimento vaginal, né? Abortamento, morte fetal. E é interessante que não sai no hemograma isso, né? Tô indo fazer um hemograma, se for alguma coisa, sai no hemograma. A placentite não sai no hemograma. Bom, a gente viu que ela tá com placentite. Como que a gente vai tratar? Primeiro de tudo, é uma placenta que está inflamada. Então, o que eu tenho que prever? Prever que ela não está produzindo a P4, a progesterona, adequadamente. Lembram que por 3 meses o corpo lúteo produz essa progesterona. Depois, é a placenta que tem que tomar essa função de produzir a progesterona. Se ela está inflamada, essa produção pode diminuir. Sem a P4, não tem gestação. Então, eu preciso repor essa progesterona. Como que eu faço isso? Usando aqueles hormônios lá que a gente falou lá para trás, que é a P4 ou Altringest. O estrógeno também, a gente precisa aplicar estrógeno. Mas estrógeno é hormônio do cio? Mas o que acontece? Ele ajuda também numa maturação fetal. Então, preciso aplicar também. A gente opta pelo 17-beta. Ele tem as doses também, se quiserem. Depois eu posso passar os slides, né, para vocês saberem a dosagem, tudo certinho. Eu tenho que fazer um antibiótico, né, obviamente. Metropin. Ela é bem boa, o Trisulfin, o nome comercial, que é via oral, então eu consigo ter que dar todos os dias para ela, né, BID, 2 vezes por dia. 30 miligramas por quilo. Então eu tenho ela via oral, a gente consegue dar para funcionários darem, né. A gente tem que entrar com anti-inflamatório também, então normalmente eu opto pelo Plunexina Glumine, né, pelo menos nos primeiros 10 dias fazer um anti-inflamatório. Muito interessante também fazer vitamina D, quer dizer, manda manipular, 5.000 unidades por dia, ajuda bastante a segurar a gestação. Se o que predispôs isso foi a conformação perineal, você tem que dar um jeito de corrigir isso. Como que eu corrijo isso? Se você fazendo alguma sutura, o ânus é muito para dentro, a hora que ela faz as fezes, acaba caindo tudo na vagina, eu dou uma costurada ali, para a hora que cair, pelo menos não cair diretamente no início ali, cai mais para o final, às vezes não entra bactéria, né? Então tem que ver também o que está causando essa placentite. Eu faço esse tratamento 15 dias, faço um ultrassom, vejo como é que está essa placenta, tá espessa ainda, estou em dúvida, faço mais 15 dias de tratamento, depois avalio de novo, estou em dúvida, mais 15 dias, até eu ver que não, agora a placenta tá com a espessura boa, não tá mais com corrimento vaginal, o útero tá tranquilo, mas eu continuo a P4 até o final da gestação. A P4 deu uma placentite, a P4 até o final da gestação.
Sinais pré-parto fisiológicos. Bom, deixa eu lembrar o que é isso, que agora eu não me lembro. Como que eu sei que a égua vai parir, né? A gente tem alguns sinais que a égua demonstra pra gente que ela vai parir, e algumas coisas que a gente pode fazer também, para saber se ela vai parir hoje, parir amanhã e tudo mais. O relaxamento da vulva e edema ventral, então, perto do parto, ela faz um edema, e essa vulva fica mais relaxada. No terço final da gestação, elas dormem mais e ficam mais quietas também. Claro, a gente tem particularidades também. 1 ou 2 dias antes, elas ficam bem inquietas, né? A gente tem essa fita de pH, a gente compra lá dos Estados Unidos. O pH, que é o pH do leite, né? Então, a gente mede o pH do leite e esse pH vai dizer pra gente se ela tá perto de ovular ou não. Se ela não tá perto de ovular, esse pH na fita vai estar entre 8 e 8,5. Nas últimas semanas de gestação, esse pH vai estar entre 7 e 8,5. 12 horas a 1 dia do parto, esse pH fica menos que 6,5. Não confia 100%. Como eu digo, biologia não é matemática, então, mas a maioria dos casos dá certo, mas não pode também confiar 100% nisso. Por que 12 horas a 1 dia do parto esse pH diminui? A gente tem a inversão dos eletrólitos do leite para virar colostro. Então, o leite tem que virar colostro, que daqui a égua sabe, né? O corpo da égua sabe, né? Daqui a pouco eu vou parir, eu preciso produzir colostro. Então, cálcio e potássio aumentam e o sódio diminui. O que acontece com esse cálcio e potássio? Então, potação mineral no coxo para as éguas. Oi? Por isso é sempre importante botar sal mineral. Com certeza. Égua, prenha, potrinho, muito importante sal mineral. Potrinho principalmente também. Todo mundo fala, não, égua, prenha tem que ter sal mineral. Esquecem dos potrinhos. Os potrinhos precisam também. Então, o que acontece? Esse aumento de cálcio, potássio e a diminuição do sódio deixa esse pH mais ácido. Então, pH mais ácido, né, a gente consegue ver, né, nessas fitas que ela tá para parir. E, claro, né, aumento do útero com o aparecimento de uma cera. Então, você pega no teto da égua, embaixinho, você vai ver que tem uma cera mesmo. Então, essa cera é porque está perto de parir. Bom, a gente tem essas éguas primíparas. O que são as primíparas? São a primeira vez que ela vai parir, né? Então, essas primíparas sempre são uma incógnita. Elas não seguem nenhum padrão. Muitas vezes, essas fitas de pH não dão certo. Primípara é um caso à parte. Você sempre tem que ficar de olho. Às vezes, uma primípara nem encheu o útero e criou. Do nada encheu o útero e criou em um dia. Não viu o útero encher. Vai ver, é uma primípara, né? Primípara não segue padrão. Então, sempre tomar bastante cuidado com essas primíparas. A égua primípara não tem muita certeza. Sempre tem que deixar elas parirem em lotes separados, né? Não vai deixar... Ela tá com 30 éguas, tá perto de parir e deixar a égua parir com as outras éguas. Não, né? Tem que separar elas. Então, as primíparas sempre separam um pouquinho antes, não confia muito no tamanho do útero, né? Que elas sempre fazem algumas coisinhas diferentes. Bom, local do parto, né? Então, vai depender bastante da estrutura que o Aras fornece pra gente. O legal é baia, né? Se for numa baia, tem que ser uma baia grande, pelo menos 5 por 5. A gente tem que observar também o temperamento da égua. Uma receptora braba, ficou muito braba dentro da baia, esquece, tira ela de lá. Só vai estressar, só vai ser pior. A cama, né? Elas não podem querer comer a cama, né? Ideal trocar tudo em cada parte. Então, trocou, é bom passar um cal, limpa bem, tira toda a cama, troca a cama. Cuidar bastante com as paredes, né? O ideal é parede arredondada, mas isso é difícil, né? Ou se forem parinho piquetes, parinho com piquete com boa cobertura vegetal, sempre recolher a placenta, né? Não enterrar a placenta perto dos piquetes, por causa de bactéria, né? Eu sempre gosto bastante de pedir para os funcionários recolherem as fezes, porque a fezes é proliferação de bactéria, daqui a pouco vai vir outra para parir. Então, sempre, todo dia, limpar essas fezes, nossa, melhora muito, assim, sabe? Melhora a diarreia em potro. Sempre bom pedir isso pro pessoal. Colocar cal, né? Depois que para ali em volta, colocar um calzinho. Não nascer no barro, né? E cuidar com as cercas. Por quê? Às vezes a gente faz com cerca de arame farpado e tudo mais, às vezes a égua pare justamente perto dessa cerca. Pariu perto, o potrinho nasce pro outro lado da cerca, não vê, às vezes de madrugada, né?
não tem câmera, maioria dos aras não tem câmera, não tem, depende da raça, não tem acompanhamento também. O potrinho nasce para outro lado, não toma o colostro, acaba morrendo. Depois a gente tem que entrar com plasma, antibiótico nele, para ver se recupera esse potrinho. Parto assistido, como eu falei, depende bastante da raça, né? O manga larga marchador, que eu trabalho, é uma raça bem tranquila, então as éguas parem sozinhas, é raro eu precisar intervir, né? Então deixo elas parir sozinhas, bem tranquilinho. Só cuidar, claro, depois que nasceu, ver se mamou o colostro, ver se fez o mecônio, né? Que são as primeiras fezes, ver se tá mamando bem, ver se a égua tá dando bastante leite. Tem que olhar também, o potrinho tá correndo, né? O potrinho tem que ser aquele bicho curioso, né? Ele não pode parar quieto, se vê ele muito... Claro, nos primeiros dias eles dormem bastante, né? Mas a hora que tá acordado, eles gostam de fazer bagunça, gostam de correr, gostam de brincar. Então, se você vê um potrinho amuado no piquete, tá dormindo demais, não fica acordado, tá com preguiça para mamar, já pode preparar que vai ser um outro problema, né? Então, quando a gente assiste o parto, a gente reduz a mortalidade neonatal, claro, depende muito da raça, né? Dos partos distóxicos, expressão de mecônio, expressão do líquido amniótico, melhora o índice de sucesso na criação, reduz perdas econômicas e fornecimento de dados fundamentais para melhor atendimento do médico veterinário. Bom, depois que ela pariu, a gente sempre é bom dar uma avaliada na placenta, né? A placenta ela é epitélio corial difusa microcotilédone, então ela tem uma coloração avermelhada ou indo para o marrom. Ela tem umas áreas que ela pode ter algum espessamento, integridade e presença ou não de placas ou secreções, né, normal também, vou mostrar para vocês algumas fotinhas. E áreas pálidas ou fibróticas indica deslocamento. Bom, vou ver aqui as imagens que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente tem duas fases dois lados, né, a gente chama fase, né, chama de lado para ficar mais fácil, a gente tem dois lados. O lado da área coriônica e tem o outro lado, que a gente fala dele. Bom, o que a gente faz nesse lado aqui? Esse lado é o que importa, o outro já não importa tanto. A gente avalia em F, tá vendo que faz um Fzinho ali, quando eu estico ela? É desse modo que a gente tem que avaliar ela. A gente procura sempre a estrela cervical. Se vocês verem ali embaixo, dá pra ver bem a estrela cervical. Se faz o F, você já sabe que ali embaixo é a estrela cervical, que é por onde o potro sai, né? A gente tem o corpo gravítico, que é toda a parte, né, dela. Tem partes que fica mais congestas, que às vezes o potro fica batendo ali, mas é normal ter algumas áreas mais congestas, né? Até como áreas mais emaciadas. Oi? O potro sai por onde? Pela estrela cervical. Estrela cervical, tá. Isso, lá embaixo que ele sai. E é normal a gente ver bastante áreas de fibrose, tem que ficar de olho o que você acha nela. Às vezes está muito amarelada, se está amarelada, pode ter certeza que você vai ter um outro problema. Tá molengona demais, outro problema, então é para você avaliar. Graças a Deus, no manga larga, a gente não tem tanto problema assim. Às vezes eu chego lá para ver o potrinho. Na maioria dos casos nem precisa avaliar tanto essa... Claro, se tá ali, eu sempre avalio. Mas a maioria dos casos nem precisa avaliar, porque eu vi que o potro tá bem, tá correndo e tudo mais, né? Se eu, no Aras que eu trabalho, os neonatos, que é o nascimento deles também, né? Fica em São Luís do Purunã, então eu não consigo acompanhar muitos partos deles. Então, na hora que eu chego lá, eles já mamaram, então eu deixo o funcionário lá, claro, né? Tem que instruir um funcionário. Tem que pedir para ele ver se mamou, se tá bem, se fez o mecônio, que é a primeira fezes, as fezes, né? Se tomou bem o colostro, se tá mamando, se tá correndo, né? Então, essa é outra parte, né? Que ela não é importante, ela é avaliada em Y. Bom, vou falar um pouquinho. O que vocês acham do horário? Acho que já deu o horário, né? Elô, se você quiser seguir até as 9, pra gente tá bem de boa. Tá, beleza. Então, eu vou falar um pouquinho. Se você conseguir, se tiver mais algumas coisas importantes que você acha para falar, pode falar. Mas se você quiser ir até as 9, pela gente tá de boa também. Se alguém tiver alguma dúvida disso que a gente já falou, então eu falo um pouquinho sobre neonato, que deve de falar.
Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou sobre a reprodução, sobre o hormônio? Não, tudo certo? Acho que tá tudo certo, sim. Qualquer coisa, eu te aviso daí. Beleza, então vamos falar um pouquinho aqui sobre os neonatos, né? Eles são, como que eu sei que é um neonato imaturo? Imaturo, ele tem os ossos bois, ele tem o carpo e o tarso mal formado ainda. Então, eles não desenvolveram esses ossos. Como que a gente consegue ver isso? Consegue ver isso, claro, a gente vê que ele está todo tortinho ainda, e na radiografia a gente consegue ver que não formou ainda esses ossos. Permanência da cápsula descidos. O que são essas cápsulas? Quando ele nasce, ele fica com o casco bem mole ainda. Por que ele precisa estar com esse casco mole? Se ele tiver com o casco duro, dentro da placenta da égua, vai acabar rasgando essa placenta. Então, por isso que ele, antes de formar o casco, ele tem essa cápsula decídua. Essa cápsula decídua é justamente para não cortar essa égua. Então, se ele é imaturo, ele nasceu e essa cápsula, em vez de ir embora e formar o casco, ela não vai embora, fica lá essa cápsula. Então, eu vejo essa cápsula, eu vejo que está molinho, tem bastante riscos. É um potro imaturo, né? Ela tem a flacidez de lábio, orelha e língua. Sempre gosto de fazer esse índice APGAR aqui. O que é esse índice? A gente pega essa tabelinha e dá pontos pro potrinho, né? Veja o pulso dele. Ausente, 0 pontos. 1 ponto, menor que 60 batimentos. 2 pontos, maior que 60. Então, eu dou pontos para ele. Depois eu vejo na tabela quantos pontos ele fez, para ver se ele é um potro normal, né? Se ele está com hipóxia ou uma hipóxia severa, moderada ou severa. Essa é a soma de pontos. Sempre deixar com essa tabelinha, daí você vê na hora e faz essa soma, né? O que é a sequência de eventos pós-nascimento que eu espero de um potro, né? Então, o comportamento dele é decúbito external, ele tem que ficar em 5 minutos. O reflexo de sucção para mamar, 30 minutos. O tempo que ele tem para levantar, de 30 minutos a 1 hora. Tempo para ele mamar, de 50 minutos a 2 horas. E a eliminação do mecônio, né, que é as primeiras fezes, ele tem para fazer até 1 hora e meia. E o tempo para urinar, de 10 a 12 horas. Então, isso eu sempre deixo... se você não consegue acompanhar todos os partos, eu deixo isso com o funcionário vai acompanhando para você, né? Comportamento do potro, né? Eles são inquietos e curiosos, como eu tinha falado. Os quietos demais provavelmente possuem algum problema. Então, o potrinho é muito quietinho, dorme demais, pode possuir que ele tem algum problema. Então, já corre atrás, não deixa ele te mostrar todo o problema para você ir atrás. Vê que ele tá esquisitinho e já corre atrás. O neonato é bem problemático, eles são difíceis de tratar, são muito sensíveis. Uma febre alta, você tem que cuidar com a febre, não ficou sem mamar 12 horas, a oscilação de imunidade é muito grande, né? Então, por isso que eu falo, cadê o olho no neonato? Se tá esquisito para você, já manda fazer um hemograma, já entra com plasma, né, nele, para recuperar, porque depois que tá o problema, depois para reverter, o problema é bem maior. Observar sempre se está mamando bem, o tamanho do teto, o modo de andar, e a gente tem esse padrão aqui. Ele tem que levantar, mamar, e dormir e deitar, né? É isso que ele tem que fazer, é isso que potrinhos fazem, né? E o que a gente faz com o umbigo dele, né? A cura do umbigo que é importante. No primeiro dia a gente faz o iodo 10%, depois, até cair seu umbiguinho, a gente faz o iodo 5%. Porque não deixar, não fazer sempre fazer mais forte, vou fazer com o iodo 10%. Não faz com o iodo 10%, faz com 5%. O iodo 10% ele vai acabar quebrando, ele é muito forte. Acaba quebrando, a hora que quebra é uma porta para bactéria, né? Então acaba prejudicando o potrinho. Então por isso que no primeiro dia iodo 10%, aí depois a gente baixa para iodo 5%. Quais são os problemas, as principais afecções que a gente tem nos potrinhos, né? A falha de transferência de imunidade. Então, quais são as causas? Qualidade do colostro, ausência de reflexo, acidentes no nascimento, falha na ingestão. Então, ele precisa tomar colostro, porque onde ele
ele precisa de imunidade, toda a imunidade que ele precisa está no colostro. Então, se o colostro é ruim, pode ser que ele tenha uma falha nessa transferência da imunidade. Ou ele não tem reflexo de mamar, também vai ter falha. Ah, aconteceu algum acidente, se machucou, alguma coisa, ou não ingeriu mesmo, por algum problema. Como é que a gente vê, né, isso? A gente tem o método de ELISA, turbação do sulfato de zinco, e uma difusão de radiação de radial simples. Então, a gente pode fazer uma avaliação desse colostro, né, para ver se está tudo certo com ele, para ver se ele tomou esse colostro adequadamente. Então, a gente sempre tem que ficar de olho no quê? Se ele tomou o colostro, porque se não tomou o colostro, ele vai ter falha nessa transferência. Então, qual que vai ser? Ele não tomou o colostro. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o colostro, né? Então, por isso que é bom sempre ter um banco de colostro no Aras, congelado. Assim a gente descongela e dá para ele. E o plasma, né? Escrevi errado ali. É plasma hiperimune nesses potrinhos. Vamos ver. Bom, daí já vai começar. Acho que era mais isso, gente. Depois vai começar as doenças, que outro dia a gente conversa sobre essas doenças, que são bastantes que a gente tem. A gente tem alguma dúvida? Querem conversar sobre alguma coisa? Eu acho que... beleza, pode falar, perdão. Eu não falei nada, não. Ah, tá, eu achei que alguém tinha falado alguma coisa que ia falar, daí eu falei, vou deixar... Uma pergunta. Pode fazer. Se foi usado Lutalize na égua, e aí ia fazer a transferência de embrião, mas houve uma mudança na rotina da égua, ou um outro cavalo chegou na propriedade. Pode ter sido... E aí o ciclo não caiu no dia que era para ter caído. A vinda de um novo cavalo pode ter estressado e causado essa diferença? Repete a pergunta para mim, que eu não entendi muito bem. Você aplicou Lutalize nela? Isso. Ela ia veio no ser feita cio, ciclou, ovulou certinho? Ou é o problema na ovulação, você disse? Eu acho que caiu a internet, Elô. Vou esperar mais um pouquinho. Transferência, o protocolo certinho. Travou a tua ligação, a gente não escutou nada. Consegue repetir, fazendo favor? Perdão, minha internet não tá muito boa. Uma égua, ela Travou de novo. Cami, você entendeu a pergunta dela? Ela quis dizer, Lô, eu acho, o pouco que eu entendi, que ela foi aplicado o Lutalize na égua, e ela, tipo, ela não... Foi colocado o Garanhão ali junto com ela, ela ficou, acho que o Garanhão ficou com ela umas 3 semanas. do Lutalize, e aí só que chegou um outro cavalo na propriedade. A gente tá travando, né? Então, aí o cavalo chegou, eu acredito que seja isso, o cavalo chegou na propriedade e a égua não foi receptiva com ele. Então, eu acredito que a pergunta seria por isso que ela não, tipo, atrasou o cio dela pelo estresse de estar com outro cavalo ali no ambiente que ela estava? Normalmente não, o estresse normalmente não afeta tanto assim, não. Até falam, égua que foi inseminada não pode ir para exposição? Pode ir para exposição, pode usar normal. Teoricamente não altera não, o ciclo dela, os hormônios vão vir normais. Pelo menos não tive casos assim, que por conta de um estresse alterou esse ciclo, né? Alterou os hormônios, né? E não fez ovular. O que a gente tem falhas na ovulação são por outras coisas, você induzir ela de uma maneira errada, ou às vezes a mudança de tempo. Agora que a gente está passando por isso, né? Tá calor, do nada tá frio.
isso pode causar uma falha na ovulação, mas não é porque ela passou um estresse que vai ter essa falha na ovulação. Normalmente a gente tem falha de ovulação porque o clima mudou muito bruscamente, então ela vai acabar fazendo um folículo anovulatório, quando ele não ovula, por conta dessas oscilações. Então, lembra aquele eixo lá? Aquele eixo ele fica meio perdido e acaba não liberando LH suficiente e acaba não ovulando. Outra coisa é você aplicar errado, né? Você não seguiu aqueles 3 fatores. Aplicou errado um estrelinho, às vezes pode fazer com que ela faça um folículo ovulatório. Agora, estresse normalmente não faz, não ter uma cascata diferente desses hormônios. Tá, então aí depois eu falo para ela daí. Obrigada, Elo. Valeu. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, gente, eu vou falar a palavra-chave, então, para vocês colocarem no formulário. Eu acredito que ele já está nos comentários. Tá, já foi disponibilizado. Então, a palavra-chave é progesterona. Elo, muito, muito, muito obrigada. Foi sensacional, sensacional. A gente conseguiu, acredito que todo mundo conseguiu entender muito bem. Foi muito bem explicado o ciclo estral, que é bem complicadinho de entender. O ciclo estral, né? Mas é super tranquilo. É muita informação, mas conforme, como você falou, conforme vai raciocinando uma coisa, linka com a outra, né? Isso. Você consegue disponibilizar os slides para a gente, então? Claro, Tá. Beleza, então. Gente, então eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, mas eu acredito que não. Não. Acho que é isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigada, Elo, por ter aceitado o nosso convite. Foi excepcional, assim, muito bom. Obrigada pelo convite. Ah, tá. Eu achei que era alguma pergunta nos comentários, mas não. Ana Júlia, o RA é o registro que é, por exemplo, eu não sei se todas as faculdades são assim, mas eu acho que sim. É um registro que você tem ali, tipo, o meu, por exemplo, é 2023 e alguns números, que foi 2023 foi o ano que eu entrei na faculdade. Na sua faculdade também tem isso? Então, seria o número de matrícula? Isso mesmo, número de matrícula. Obrigada. Imagina. Então, obrigada, Elo, Imagina. pela palestra. Depois a gente manda daí no grupo de palestras os slides. Isso aí. Obrigada, Elo. Boa noite. Boa noite. Gente, para quem não conseguiu, então, a palavra-chave é progesterona. Beleza?